advogado especialista em direito previdenciário. Todas as quartas-feiras a gente dá uma pausa para falar sobre previdência, porque afinal de contas é a minha, é a sua vida, é o nosso futuro que está em jogo, né? E hoje a gente vai falar sobre os benefícios que podem aí ser acumulados. Você sabe quais são? Pois é, com a publicação da Emenda Constitucional 103, em novembro de 2019, as regras para acumulação de benefícios, elas foram alteradas. Que alterações foram essas, Válbia? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Vamos lá, vamos entender sobre essas acumulações. A reforma, toda vez eu venho, eu queria dar boas notícias, Marcos, mas a gente tenta, né? Você não foi a culpada, né? Você é a portadora da Portador notícia. não merece não pancada, merece pancada, né? É verdade. Pois é, então, o que acontece? Acumular pode, é boa notícia. Bom, pelo menos a gente começa com uma boa notícia. A gente pode acumular, sim, aposentadorias e pensões. Porém, depois da reforma, você acumula, mas há uma diminuição de valor em um dos benefícios. O que é que acontece? Se você você já é aposentado, né? E a partir daí você, pós-reforma, tinha um esposo. Eu sempre uso o exemplo do homem, né, Marcos? Tudo bem. Eu sempre digo, o homem morre mais do que a mulher, né? É verdade, a gente não estatística, tanta né? mulher, Isso é mas estatística, tá enfim, certo. vamos lá. Então, o que acontece? Ele falecendo, ela, enquanto viúva, ela vai ter a pensão dele, se ele trabalhava ou se ele era um servidor público, vai ter. Mas o que vai ser feito? É feito o cálculo, que mudou também o cálculo da pensão, como a gente já viu de aposentadoria, também mudou o cálculo de pensão, e depois de feito o cálculo, vai equiparar qual é o valor da aposentadoria dela e qual é o valor dessa pensão. O maior valor ela recebe na integralidade. O de menor valor vai ser fatiado, vai ser fracionado. Imagine que ela receberia na pensão, ela recebe 5 salários mínimos e na pensão ela recebe 4. Então, haverá o valor integral da aposentadoria 5 e esses 4 de pensão não vai integral para ela. Ela vai haver um fracionamento. Até um salário mínimo ela recebe 100%. De 1 a 2 salários mínimos, ela vai receber 60% daquele valor. E aí, sucessivamente. Então, você vai tendo de 100%, 60%, 40%, 20%. Ou seja, ela não vai receber 4 salários mínimos. É uma perda ela progressiva. recebe bem menos. É uma perda progressiva. Vamos dar um exemplo aí, para quem tem 2 benefícios, já tinha esses 2 benefícios antes da reforma, não acontece nada. Isso, né? A partir perfeito. de agora é que vai entrar para essas regras, né? Isso. Perfeito, Thaís. Essa regra, na reforma, existem regras que precisam ter, se for um regime próprio, eles precisam fazer a nova reforma para poder ter as regras vigentes. Mas essa regra, ela é auto-aplicável. O que é que eu quero dizer com isso? Se fez a reforma, se não fez a reforma, ela está valendo. Então, não tem escolha. Então, esse exemplo que você falou, se a pessoa já tinha 2 benefícios, uma aposentadoria e uma pensão, vai ser mexido? Não. Mas deixa eu pegar um exemplo só para a gente ver como ficou, como é injusto. Essa pessoa, vamos imaginar que ela é uma servidora. Então, ela já tem uma aposentadoria e ela tem uma aposentadoria no regime geral e ela tem uma aposentadoria no regime próprio. Está com 2 benefícios, certo? Pós-reforma, o marido dela faleceu. E aí ela tem direito à pensão desse marido? Tem. Mas o que é que vai ser feito? Veja, ela trabalhou a vida inteira, ela contribuiu pelas 2 aposentadorias, ela já recebe antes da reforma, mas o marido resolveu morrer depois da reforma. Ele deveria ter morrido antes. Meu Deus. Porque o fato dele falecer, brincadeiras à parte, mas claro. para que as pessoas entendam, o fato dele falecer, o fato dele falecer depois vai prejudicar financeiramente. Por quê? Porque eles vão fazer o cálculo. Essas 2 aposentadorias, que é uma em cada regime, e essa pensão, qual é o maior valor? Fica o maior valor. Se a pensão do falecido for o maior valor do que as 2 aposentadorias que ela já recebia, presta atenção, antes da reforma, ela vai ficar com a integralidade da pensão e as 2 aposentadorias serão diminuídas. Olha que absurdo. Ela já recebia, ela já contribuiu, ela já teve o direito, mas se falecer após,
vai ter uma redução naquilo que ela recebia já há um tempão. Há um tempão. Infelizmente é isso. Infelizmente, essa é a realidade. Foi o que os congressistas, né, aprovaram lá em 2019 e a gente está vendo a efetivação da reforma, portanto, até agora. Em caso da pessoa querer não ter essa realidade aí, né, de uma aposentadoria tão grande a ponto de eliminar outras duas ou fatiar outras duas, e a pessoa quiser manter exatamente um padrão acima ou próximo do teto da Previdência, a saída é sim Previdência complementar, isso? Veja, a Previdência complementar, ela serve para os servidores públicos, né, que após a reforma houve uma mudança aí também. Com perdas também. Com perdas também. Então, a complementar, o nome já diz, ela complementa, mas ela é específica para um grupo, digamos assim. Então, tem a complementar aberta, tem a complementar fechada. A gente pode, inclusive, usar isso como uma pauta que é muito importante as pessoas entenderem. Mas, para que elas entendam de um modo geral, a complementar que é aberta, as pessoas podem, por exemplo, que a gente chama de também privada, que tem o banco. Então, são aposentadorias diferentes. Se você é servidor público, em alguns estados, eu acredito que todos já tenham, e alguns municípios, são poucos, mas existem a Previdência Complementar. Após essa reforma, todo concursado, toda pessoa que for fazer concurso e que tiver já no estado a Previdência Complementar, ele já vai entrar, antes ele tinha até a opção de querer ou não aderir. Hoje ele já entra para complementar. O que é que eu quero dizer com isso? Se você recebe uma remuneração enquanto ativo, servidor, de mais de R$8.000, que é o teto hoje do INSS, passando hoje no concurso público, você já vai entrar, recebe mais do que 8, recebe 16, um exemplo. Então, você vai contribuir até esses 8.518, desculpa, que é o teto, e esse valor, essa diferença que ultrapassa, vai contribuir na complementar para servidor. Para aquele que é da iniciativa privada, o que é que você pode fazer? Você pode trabalhar em cima de alguns investimentos em ações, você pode verificar num banco se vale a pena. Então, você tem que fazer um outro caixa, né? Uma poupança hoje não é o mais interessante para a gente, mas procura ver formas de investir para que você possa suprir isso, porque às vezes, Marcos, na prática, é melhor, nesse exemplo que eu dei aqui, falando para a Thaís, a pessoa que tinha 2 aposentadorias e ficou viúva após reforma, às vezes é melhor você simplesmente não querer. É um absurdo isso que eu estou dizendo, mas é melhor você dizer, eu abro mão da pensão, porque você termina caindo muito no valor, no poder econômico que você tinha. Porque qual é a ideia de uma pensão? A pensão quando ela foi criada, ela existe para existir uma pessoa dentro da família manter, que ajudava, né? Que custeava. Então, vamos tentar manter. Você tira, é até justo, você tira um pouco do valor, porque existe menos uma pessoa tendo uma despesa dentro de casa, mas ainda assim é preciso manter, porque às vezes essa pessoa era o esteio. Então, ela era o esteio, mas ela tinha uma despesa também. Então, a despesa dela não existe. Perfeito. Então, é até justo que haja uma diminuição, que era o que acontecia antes. Não era o valor integral de uma pensão. Havia uma diminuição, mas havia uma diminuição justa. Hoje, às vezes, é melhor que você abra mão, porque você tem que fazer, antes de fazer o pedido, faz o cálculo. Procura um especialista. Eu hoje recebo uma aposentadoria X reais. A pensão do meu marido, ele trabalhava em tal lugar, fazia isso e tal. Qual é o valor dessa pensão? E quanto é que eu fico com essa pensão? Porque, às vezes, se não for para somar o mínimo que seja, se for para perder dinheiro, é melhor que você nem peça. E eu vejo muito isso na prática. Eu já vi pessoas abrindo mão do direito da pensão porque ia diminuir muito o poder aquisitivo dela dentro de casa. Hoje é uma realidade muito cruel. Gente, algo que deveria ali ajudar. Né? A complementar a renda da família. Infelizmente, não é assim como a Valbia está colocando muito bem aqui. Após a reforma, essas alterações realmente precisam que as pessoas fiquem vigilantes, alerta, né? Se precisar realmente entrar em contato com o INSS para requisitar algum benefício, como pensão, por exemplo. Valbia, obrigada, Valbia, por hoje. Obrigada, amados. Eu só deixo aqui um alerta. Quando vocês perceberem, tá vendo reforma, procurem se inteirar.
Porque a gente só sabe do que acontece depois que a gente vai sentir na pele. Né? Então, enquanto está no processo de vai haver uma reforma, vão entender o que é e vamos brigar pelos direitos antes que eles mudem. Pois é, Obrigada. menos Zap, mais notícias reais, né? Daqui a pouco o Valber Garrote na TV Gazeta, hein? É a sua chance de vê-la lá também. Às 7h46.